Boa tarde, obrigado por terem vindo. Cabe-me apresentar os traços gerais desta Convenção em Candidatura Cidadã. Estou muito contente por poder então apresentar aqui um movimento que nós acreditamos que vai mudar a maneira de fazer política em Portugal, mas que acima de tudo fará todo o esforço para mudar as políticas que estão neste momento a ser implementadas em Portugal. De forma um tanto ou quanto simplista, pode-se dizer, pode-se resumir este movimento numa frase. Em geral, perante uma realidade eleitoral, os partidos, as forças políticas fazem as suas candidaturas, preparam as suas candidaturas e depois vão pedir aos cidadãos para as apoiar. Aqui o que se passa é ao contrário. Os cidadãos fazem a candidatura, os partidos e as organizações políticas apoiam. Por isso, ao olhar para os subscritores desta convocatória, que já têm connosco, peço que não pensem neles como nomes, peço que os vejam como aquilo que eles são, participantes de forma igual e livre num movimento que é inclusivo, que é democrático e que é participativo. O nosso ponto de partida é o bloqueio que foi diagnosticado aqui pelos José Reis. Um país que vive sob uma ditadura do curto prazo e uma tirania da austeridade, um país que foi empobrecido à força nos últimos anos, foi obrigado a aplicar a si mesmo políticas que são contrárias ao seu desenvolvimento. Uma política significativamente bloqueada entre os seus atores políticos, nomeadamente naqueles que se opõem a este estado de coisas. E um país que vê aproximar-se uma escolha no próximo ano, que não pode ser uma escolha entre mais do mesmo e um bocadinho menos do mesmo, não pode ser uma escolha entre ficar como estamos ou voltar atrás. Tem que ser muito mais do que isso. Tem que ser uma escolha para fazer algo de diferente. Tem que ser uma escolha para mudar a governação e as políticas neste país. Esse diagnóstico foi longamente naturado pelo LIVRE, pela Associação Fórum Manifesto, que encontraram entre si significativas convergências estratégicas e programáticas e que acordaram este esboço geral de ação que apresentamos hoje. E foi acolhido, logo depois também, pela Associação Renovação Comunista e, mais recentemente, pelo Movimento de Intervenção em Cidadania do Porto. Mas aqui, mais uma vez, não é como representantes de organizações que falamos como cidadãos para cidadãos, com todos os cidadãos que estão aqui connosco hoje e todos eles iniciam como iguais o caminho de hoje. Desta gênese nasce uma ideia de movimento, que como forma jurídica para ir a eleições se sustentará no LIVRE e na sua inscrição como partido político no Tribunal Constitucional. Mas como forma cívica e política será um movimento de cidadãos num país onde a lei não permite que movimentos não partidários concorram a eleições. O enfoque deste movimento será nessa democracia, nessa participação e nessa inclusão de todos, sem subalternos. Trata-se de construir uma casa comum às políticas e aos ideais progressistas, às políticas com consciência e com sentido ecológico, aos valores das liberdades e dos direitos fundamentais, à defesa da Constituição, à responsabilidade da resistência contra a austeridade e contra a degradação da democracia e do Estado de Direito. E nessa casa comum todos trazemos as ferramentas que temos, o nosso saber, o nosso esforço, o nosso entusiasmo em igualdade. Como é que isto funciona? Eu vou resumir 4 passos essenciais nos minutos que restam para fazer o desenho, digamos, do arco que pautará este movimento. Em primeiro lugar, uma convenção, que o José Reis já fez referência. Uma convenção a 31 de janeiro do próximo ano para aprovar as grandes linhas programáticas da alternativa governativa e para dar início a um processo de constituição de listas candidatas. A partir daí, de 31 de janeiro para a frente, nas semanas e meses seguintes, 2 outras etapas deste processo que decorrem em simultâneo. Por um lado, a construção conjunta deste programa alternativo propriamente dito, não só as grandes linhas aprovadas, mas o programa como um todo, utilizando as ferramentas da deliberação democrática. E, em simultâneo, a constituição de listas de candidatos através de primárias abertas.
A quarta etapa é provavelmente a mais importante e a mais interessante, embora venha só depois das eleições. Acreditamos que é aí que deve estar o enfoque da mudança que queremos. Este não é um movimento para uma candidatura, é para uma candidatura e uma legislatura que altere o estado de coisas vigente em Portugal. Ao contrário do que se faz muitas vezes, em que precisamente com a aproximação de uma escolha eleitoral se criam movimentos ou, digamos, comissões de honra, áreas de apoio a candidaturas que depois se esgotam a seguir às eleições, é nosso compromisso de que, pelo contrário, este processo de democratização e de responsabilização de todos nós se prolongue das eleições para a frente, porque sabemos, acima de tudo, uma coisa. As escolhas que há a fazer no futuro próximo em Portugal são escolhas difíceis, são escolhas que não serão feitas sem a força que nos será emprestada não só pelo mandato eleitoral, mas, acima de tudo, o empenho conjunto de toda a gente que se revê na necessidade imperiosa de mudar este Estado. Portanto, 4 passos para uma candidatura, para uma legislatura. Falamos para todos e contamos com todos. Falamos a partir do nosso lugar e sem esconder de onde vimos e para onde queremos ir, mas, acima de tudo, esta casa comum que queremos construir é maior até do que o próprio movimento. Ela engloba todos os nossos concidadãos, independentemente das suas idades, gerações, condições. Ela engloba os trabalhadores, os desempregados, os precários. Ela engloba os empresários que viram as suas empresas falir ou que não as conseguem aguentar. Engloba todos aqueles que viram a sua vida piorar nos últimos anos, aqueles que não conseguem pagar os estudos, aqueles que foram forçados a emigrar. E, se quiserem, engloba também, e de uma forma muito especial, os nossos concidadãos para lá de fronteiras. Nós sabemos que não somos o único país na União Europeia a fazer frente a este estado de coisas. Sabemos que na Grécia, na Itália, em Espanha, em tantos países onde há gente que está contra a austeridade e contra esta política de regressão, há cidadãos a fazer o máximo dos máximos para mudar este estado de coisas, e queremos que eles saibam que em Portugal também há quem fará a sua parte e fará o máximo para fazer a sua parte. Dizendo, não só falando para todos, querendo falar com todos e a todos dizendo: chegou a hora, está aqui o nosso como, a nossa maneira de querer mudar as coisas, agora é tempo de avançar. Muito obrigado.